Vamos de facto meditar na palavra do Senhor e que o Senhor me ajude para que eu possa poder transmitir e continuar aquilo que começamos a semana passada. Eu vou fazer só uma pequena revisão daquilo que se falou a semana passada, para alguns irmãos que não estiveram cá e não sei se alguns irmãos já se esqueceram também, mas como o nosso tio Oliveira dizia, o povo esquece depressa. Espero que os irmãos não se esqueçam depressa. Mas antes disso vamos orar. Eu queria orar com vocês. Senhor nosso bendito e amado Pai, queremos te dar graças, Senhor, porque de facto é bom estarmos aqui, Senhor, e que Tu nos ajudes, Senhor, acima de tudo, Senhor, para que possamos gravar nos nossos corações aquilo que Tu nos queres transmitir, Senhor. Te agradecemos agora este momento, Senhor, que Tu possas abrir os nossos corações, Senhor, e nos fazeres descansar em Ti, Senhor, e que a Tua paz, Senhor, possa abundar nas nossas mentes, Senhor, para que possamos, de facto, ter um campo fértil para absorver aquilo que Tu nos vais dizer, Senhor. Te agradecemos mais uma vez, no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E então eu queria abrir outra vez a palavra do Senhor em Salmos 128. E eu vou ler outra vez. Baseamos-nos nesta passagem a semana passada, em que de facto este salmo o Senhor transmite de facto aquilo que Ele quer para os lares de hoje, os lares tementes ao Senhor. E o salmista diz-nos assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. De facto, como a gente viu a semana passada, este salmo é tremendo e termina da melhor maneira. Ou seja, quando ele diz que e a paz será sobre Israel. Ou seja, se de facto, e como vimos a semana passada e resumidamente, e não vou me alongar muito naquilo que eu disse a semana passada, para entrar já na segunda parte, de facto, o homem que teme ao Senhor, ou seja, um lar que seja temente ao Senhor, terá paz. E acho que não há dinheiro nenhum que possa pagar paz. Não há bens materiais, não há nada que de facto possa pagar e possa estar num lugar de nós termos paz nos nossos lares. A paz nos nossos lares vai nos dar estabilidade para muita coisa, para podermos criar os nossos filhos, para podermos ter um relacionamento correto aos olhos de Deus com a nossa esposa, para termos, acima de tudo, forças e ânimo na obra do Senhor, porque é isso que o Senhor quer. Ou seja, falando para os casados, que primeiro tenhamos a nossa casa arrumada, depois então podemos ter forças para estar na obra do Senhor. E a semana passada falamos um bocadinho daquilo que é o papel dos dois, tanto do esposo como da esposa, dentro da família. Falamos um bocadinho acerca disso, falamos de vários aspectos em que o Senhor de facto atribui responsabilidades aos dois. Hoje, eu tinha dito a semana passada que ao ler a Bíblia e ao estudar um bocadinho, vi que das senhoras, das esposas, eu consegui ver 2 responsabilidades e dos homens vi 7. E eu acredito que há aqui muitas senhoras que durante a semana devem ter pensado: este domingo é que vai ser, os homens vão levar nas orelhas porque são 7 responsabilidades, enquanto que nós só temos 2. Mas é assim, as 2 responsabilidades das senhoras também não são fáceis. Eu não queria estar na vossa pele também em relação a isso, mas de facto o Senhor pede uma responsabilidade ao homem, ao líder da casa, ao esposo, tremenda. E dá-nos um exemplo maravilhoso. Eu queria que os irmãos abrissem Efésios, a carta aos Efésios, no capítulo 5. No capítulo 5, e vamos ler a partir do versículo 22 até o versículo
33. E então o apóstolo Paulo aqui, o Senhor através do apóstolo Paulo, e como nós vimos a semana passada, o apóstolo Paulo, que é o portador da mensagem para os dias de hoje, para a sua igreja, que é os dias de hoje, o Senhor transmitiu-lhe sempre algo muito sólido, muito direto, muito simples, para os nossos lares, ou seja, para a família. E então o apóstolo Paulo aqui diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor à igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia o marido. De facto, estes versículos aqui, acho que isto dava para a gente estar aqui a semana toda a falarmos acerca de cada versículo e a profundidade de cada versículo é. Nós hoje vemos a sociedade, de facto, partindo já, eu vou primeiro falar acerca das duas responsabilidades da mulher e depois vou terminar com as responsabilidades, então, com as 7 dos homens. Mas antes disso, de facto, a nossa sociedade, o que ela nos transmite é que somos iguais, ou seja, direitos iguais, é tudo igual. Ou seja, um homem e a mulher, ou seja, há competitividade. A sociedade imprime com que dentro do próprio lar, dentro das próprias famílias, o marido e a mulher os dois estejam a competir dentro do próprio lar. E isso não é bíblico. Isso está errado, meus queridos irmãos. Não tem nada a ver com o plano de Deus para a família. Ou seja, o plano de Deus para a família não é que o marido e a mulher sejam competidores dentro do lar, mas que eles próprios se complementem. Eu gosto muito da ilustração de que, de facto, um puzzle ele só pode ser completo e ele só se pode completar com peças que não sejam iguais. Ou seja, as peças todas elas são diferentes, mas todas elas se encaixam. Se nós tivermos duas peças iguais, a coisa não bate certo. Nunca conseguimos formar um puzzle. E de facto, Deus fez o homem e a mulher totalmente diferentes, mas eles completam-se. É tão maravilhoso nós vermos que de facto o plano de Deus é assim. Ele fez dois seres diferentes, mas que se completam. Se fizesse os dois seres iguais, a coisa não ia bater certo. Hoje a nossa sociedade já não vê as coisas assim. Infelizmente, nós vemos o que eles dizem, o que a sociedade imprime é que haja amor. Podem ser iguais, mas haja amor. E então é essa mentalidade que se transmite, como na semana passada nós falamos, através dos meios de comunicação, através das redes sociais, em que cabe-nos a nós, irmãos, com muita firmeza e através da palavra do Senhor, e nós vemos aqui no Salmo 128 que de facto o segredo está em temermos ao Senhor, e através do temermos ao Senhor vem a sabedoria e vem o conhecimento. E nós vimos a semana passada que conseguimos adquirir o conhecimento e a sabedoria através do quê? De ouvirmos a palavra do Senhor. Ele vai nos dizer, de facto, o que é que nós devemos fazer. Qual é o papel da mulher, qual é o papel do marido dentro do lar. Para que possa haver um complemento, para que as coisas possam funcionar. Se nós imprimirmos e trouxermos aquilo que a sociedade impõe para dentro dos nossos lares, as coisas vão andar do avesso. Ou seja,
é divórcios. Nós hoje vemos que de facto a nossa sociedade imprime um ritmo, hoje através da net acho que as pessoas já se podem divorciar. É algo tremendo. Algo que o Senhor instituiu e compara de facto o amor do Senhor Jesus Cristo à Igreja. Como é que o homem se atreve a dizer que é normal o divórcio? E é mais grave, irmãos, é mais grave quando isso é incutido e quando nós nos deixamos influenciar por essas teorias que são teorias porque depois não funcionam, as coisas não funcionam, são famílias destabilizadas, são jovens, são crianças que crescem com valores totalmente distorcidos, porque depois tem a mãe e depois o pai está separado e depois passam os tempos com o pai, depois passam os tempos... As coisas não funcionam, porque não foi isso que Deus estabeleceu para o homem e para a mulher. Nós vemos que de facto só conseguimos ter um lar saudável se seguirmos as diretrizes que o Senhor nos diz. Ou seja, sejamos tementes ao Senhor. Se formos tementes ao Senhor, as coisas vão funcionar como deve ser. Nós, de maneira nenhuma, podemos tentar iludibriar a palavra do Senhor, às vezes, pelo nosso belo prazer. Às vezes, o Senhor avisa-nos de coisas que nós estamos a seguir uma linha que não é aquela. E então tentamos arranjar desculpas. E muitas das vezes deixamos-nos influenciar por aquilo que a nossa sociedade nos diz, aquilo que a nossa sociedade imprime. Temos que ter cuidado, irmãos. Temos que manter os nossos olhos sempre fixos no Senhor. Às vezes é duro certas situações que nós vamos tomar dentro do nosso próprio lar, mas é o melhor, se estiver de acordo com a vontade de Deus. Muitas das vezes, e nós falávamos a semana passada, e nós não podemos pensar que pronto, isto está bem, mas é para os jovens, para os casais jovens, para os casais que se estão a formar agora. Agora eu já estou casado há 25, há 30, 40 anos, isso já não é para mim. Porque a gente dentro do nosso lar já há coisas que não há remédio. Isso é mentira, irmãos. Isso são monstros que nós criamos na nossa cabeça. Há remédio sim, porque estamos a menosprezar o poder do Senhor nas nossas vidas. Aqui a palavra do Senhor, no Salmo 128, não fala em idades. Nós aqui, nesta passagem da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo não fala em idades. Não diz que isto é a partir dos casais que têm 15 anos de casado, ou 5 anos de casado, ou 10 anos de casado. Não, é para todos. Nós nunca podemos pensar, porque eu tenho 40 anos de casado e as coisas estão assim e pronto, não há nada a fazer. Há sim, há a fazer se de facto nós dobrarmos os nossos joelhos e pedirmos ao Senhor orientação. E o Senhor vai nos dar orientação, vai nos dar sabedoria e vai nos dar conhecimento, através da sua palavra. E é engraçado que o Senhor de facto fez-nos diferentes, homem e mulher. E começamos logo pela parte física. Graças a Deus que as mulheres são diferentes. E graças a Deus, porque o homem é uma coisinha mesmo feia, não tem ponta para onde se lhe pegue. E o Senhor fez as mulheres de uma maneira espetacular que eu ainda hoje não consigo entender sinceramente esta sociedade. Como é que estes indivíduos imprimem? Um homem pode gostar de outro homem. E só mesmo Satanás para distorcer a mente. Eu cientificamente não sei, é o pecado, né? Mas eu não sei como é que aqueles neurónios conseguem olhar para um homem e ver alguma coisa de belo num homem. Eu não consigo perceber, sinceramente. E o mais grave nisto é que o indivíduo vai a um centro comercial, já há coisas para maquilhagem de homem. Já há situações que os homens têm uma coisa, pôr um creme, uma coisa assim, tudo bem. Agora, maquilharem os olhos, os lábios, fazer as pestanas, as sobrancelhas, isso, cuidado com isso, irmãos. Porque isso passa a ser uma coisa muito normal e os nossos filhos, se nós não dermos as diretrizes certas aos nossos filhos, isso é como... Eu não quero entrar já nessa área porque isso cabe ao homem. Mas eu só vou dar assim um toquezinho. É muito grave quando um homem, e eu falo nos homens, nos maridos aqui, quando as crianças e os rapazinhos, quando eles começam a brincar com bonecas e os pais deixam. O meu Lucas, quando ele pegava às vezes na boneca da irmã, eu dizia, tu não mexas nisso, tu tens é que jogar em bolas.
Tu não podes mexer nisso, porque isso, quem brinca é a tua irmã. E havia muita gente que ficava escandalizada comigo. Mas eu hoje dou graças a Deus, porque Ele não passa cartão nenhum aquilo. Ele quer é jogar à bola. Porque quando nós não fazemos isso... Mas isso Satanás é tremendo, porque ele começa por aí. Porquê? Porque ele é que sabe, deixa-o estar... 2 para amanhã ele está a vestir a roupa da irmã. Cuidado, irmãos, com isso. Mas isso eu não queria já entrar, porque isso é parte dos homens. Eu vou falar então acerca das 2 questões da mulher, que a palavra de Deus é muito clara e diz-nos que, de facto, o Senhor, o que é que Ele fez? Fez uma adjuntora. E a adjuntora é auxiliadora, ajudadora, e eu gostava de ler com vocês Gênesis, gostava que abríssemos em Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 18. No capítulo 2 e no versículo 18, e o Senhor diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Há outra versão que diz assim: depois o Senhor disse: Não é bom que o homem viva sozinho, vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a outra metade. Porque aqui na nossa versão diz que esteja como diante dele. De facto, o Senhor não quer que a mulher tome a liderança. Às vezes podemos olhar para este versículo e pensarmos que diante dele, então quer dizer que ela vai tomar a liderança. Não é isso. De facto, que ela seja adjuntora, auxiliadora. É esse o plano que o Senhor criou para a mulher. De facto, nós somos diferentes. Mulher e homem têm capacidades completamente diferentes, mas que se complementam. E quando o Senhor fez as coisas, fez tudo muito bom. E nós vemos, de facto, que o papel da mulher, e falando agora para as esposas, como auxiliadora, que é ajudadora, nós vemos que, acima de tudo, a mulher tem um papel fundamental dentro do lar. Vemos que, eu gostava que, antes de continuar, abríssemos em Provérbios, no capítulo 31. Provérbios no capítulo 31. E vamos ver, de facto, alguns aspectos da mulher adjuntora. No capítulo 31, aqui aqui a palavra do Senhor fala-nos acerca da mulher virtuosa. E eu queria ler o versículo do capítulo 31, versículo 12, que diz assim: Ela faz bem e não mal todos os dias da sua vida. De facto, é maravilhoso quando nós lemos todo este capítulo, e eu aconselhava às irmãs, hoje à noite, antes de se deitarem, lerem bem este capítulo. E quando o Senhor nos diz: Ela faz bem e não mal todos os dias da sua vida. De facto, é esse o papel de uma verdadeira auxiliadora, de uma verdadeira adjuntora. Muitas das vezes, o homem não tem a capacidade, porque o Senhor assim o fez, deu-lhe outras capacidades dentro do lar para que as coisas possam funcionar. Muitas das vezes o homem não tem capacidade de assimilar certas coisas, porque é distraído, porque se calhar a cabeça dele está a pensar noutras coisas e não propriamente em certas situações que acontecem dentro do lar. Aí está o papel da mulher, poder falar com o marido, haver diálogo. Quando não existe diálogo, de facto, as coisas começam a funcionar mal. E a questão deste versículo, quando diz ela faz bem e não mal todos os dias da sua vida, o diálogo é a chave fundamental para que isto aconteça. Porque quando não existe diálogo, o que é que vai acontecer? As coisas vão começar a funcionar mal, porque não se falam dos problemas, não se falam do que é que vai mal dentro do lar. Quer no relacionamento dos dois, muitas das vezes quer no relacionamento com os filhos, porque a mulher passa a pensar que só ela é que tem a capacidade para ministrar a educação aos filhos, que só ela é que tem a capacidade para poder disciplinar ou para poder, muitas das vezes, encobrir certas situações que acontecem para que o pai não saiba porque tem a cabeça ocupada com outras coisas no trabalho. Isso está mal, irmãos. Porquê? Porque depois as coisas não vão funcionar. Ela vai deixar de ser o quê? Ela vai deixar de lhe fazer bem e as coisas começam a funcionar mal.
Esse é um dos papéis da verdadeira adjuntora, verdadeira auxiliadora. Este versículo, de facto, traz-nos outros pensamentos, mas queria-vos deixar neste versículo que, de facto, as irmãs pensassem bem que o diálogo é fundamental. Outro versículo, que é no mesmo capítulo, no capítulo 31, versículo 11, diz-nos assim: o coração do seu marido está nela confiado, e ela, nenhuma fazenda faltará. Ou seja, nós vemos que, de facto, é muito bom quando um marido pode confiar na esposa. Quando o marido traz uma situação que aconteceu, quer com os colegas, quer no trabalho, seja familiar, e pode confiar na esposa. Irmãs, os vossos maridos podem confiar em vocês? Podem confiar um segredo a vocês? Os vossos maridos podem chegar a casa, falar convosco, e vocês, porque geralmente as mulheres gostam de falar muito, e às vezes essa tendência passa um bocadinho fora das portas de casa. E às vezes há situações que um irmão vem desabafar com o marido acerca de um problema, e de facto nós precisamos da nossa esposa. Nós precisamos dela, porque muitas das vezes vamos desabafar com ela, vamos orar os dois acerca desse assunto, desse problema do irmão, porque é necessário, porque é assim que o Senhor quer, que partilhemos as coisas um com o outro. Então é necessário que a gente fale, é necessário que a gente converse. Porquê? Porque o Senhor diz que somos uma só carne. A partir do momento que o Senhor une, somos uma só carne. Então há que conversar, há que falar acerca desse problema desse irmão. As coisas vão ficar ali no vosso quarto? Ou as irmãs depois vão lá fora falar às outras pessoas acerca desse problema e deixa de ser um segredo? Ou seja, o que é que acontece? Deixa do marido poder confiar na esposa. Deixa do marido poder contar à esposa aquilo que acontece. Deixa de haver diálogo. E os problemas começam a acontecer. Podem, de facto, os vossos maridos confiar em vocês? Pensem nisso, irmãs. É muito grave, porque isso é um ponto fundamental. O marido poder confiar na esposa. Poder contar, seja aquilo que for, e as coisas ficam ali. Orarem os dois acerca do problema. Mais ninguém precisa de saber para que o problema possa ser resolvido. Basta orarem. A nossa maior ajuda vem de cima. Não vem do lado, não vem da parte da frente nem da parte de trás. Vem de cima, vem do Senhor. E esse é o papel fundamental da mulher. A verdadeira auxiliadora é aquela, de facto, que o marido pode confiar nela. Tenho a minha mulher, vou falar com ela acerca desse problema. E as coisas vão se resolver. Queria que as irmãs, voltássemos, as irmãs não, todos, no versículo, queria-vos falar do capítulo 13. Vamos voltar ao capítulo, vamos para o capítulo 13 e no versículo 26. Provérbios. Desculpem. Não. É mesmo do capítulo 31. Desculpem, irmãs. É mesmo do capítulo 31 e o versículo 26. É isso mesmo. Eu é que troquei aqui, em vez de pôr 31, pus 13. Desculpem. E o versículo 26 diz-nos assim: abra a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Este versículo de facto é tremendo, irmãs. Para uma mulher auxiliadora, de facto, a sabedoria é algo que é a essência dentro da família, dentro do lar. É serem mulheres sábias. E essa sabedoria vem de onde? Como nós já vimos, vem pelo ouvir e vem através da palavra de Deus. A sabedoria não vem através das telenovelas. A sabedoria não vem através do que a vizinha diz acerca de a vizinha tem o seu carro tem uma cor feia. É que é incrível, irmãs, como há pessoas que se deixam influenciar pelos outros. As irmãs têm que se deixar influenciar pela palavra de Deus. Não é pelos outros. Não é pela televisão. Não é por muita coisa que minam a mente das mulheres. É que tudo aquilo que o Senhor, tudo aquilo que a palavra de Deus nos diz, e tudo aquilo que nos diz, quer o homem, quer a mulher, e nós vemos aqui, através do apóstolo Paulo, de facto, ensinamentos tremendos, nós vemos que o Senhor tem um plano específico para que as coisas batam certo.
certo? O Senhor não ia criar algo que fosse um tormento para o homem. O Senhor não ia criar algo que é maravilhoso, que é, de facto, a constituição de uma família que parte primeiramente pelo casamento, que fosse um tormento. É uma responsabilidade muito grande da parte de quem é casado, para que possam mostrar à geração que vem atrás, uns que namoram, outros que ainda não namoram, que vale a pena constituir uma família. Porque uma família só faz sentido aos olhos de Deus quando primeiramente passa pelo casamento. Não existe uma família para Deus quando os dois só se juntam. Que é um bocado a moda já há muitos anos atrás. Juntam-se, não se casam. Isso não é uma família. Perante Deus estão a pecar. Então, é uma responsabilidade muito grande da nossa parte, para quem já é casado. É uma responsabilidade muito grande para as mães mostrarem às filhas que vale a pena. Vale a pena eu esperar no Senhor para que o Senhor me possa mostrar de facto se é por aí, se Ele quer que eu me case ou se não. Mas vale a pena esperar. Porque eu vejo dentro do meu lar, vejo a minha mãe, de facto, a fazer aquilo que o Senhor quer. Vejo que a minha mãe é uma mulher sábia. Vejo que a minha mãe, aquilo que quer nos ministrar a nós, é aquilo que é a vontade do Senhor para o nosso lar. E isso passa muito, de facto, pela mulher auxiliadora, pela mulher ajudadora. Nós vemos agora, vou passar para o segundo... eu senão não vou ter tempo para falar dos homens. Vou passar para a segunda parte muito rapidamente, que é edificadora. Mulher edificadora. Já vimos que ela tem que ser adjuntora e edificadora. E eu queria ler convosco na mulher edificadora, que significa de facto construtora e não destruidora. É engraçado que o Senhor diz-nos que a mulher tem que ser edificadora. E edificadora quer dizer construtor. Não quer dizer destruidor, mas construtor. Há muitas mulheres que dentro do lar não são construtoras, são destruidoras. Cuidado com isso. Vamos ler então em Provérbios, no capítulo 14 e no versículo 1. 14 e versículo 1. Eu peço desculpa aos irmãos se eu demorar mais 10 minutos. Mais 10 minutinhos do que a hora, mas só para terminar, para eu entrar na área dos irmãos. Então diz assim, no capítulo 14 e no versículo 1, diz: toda a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos. Toda a mulher sábia edifica a sua casa. O que é edificar a casa? Então eu queria voltar a Provérbios, no capítulo 31, e no versículo 27, e diz-nos assim: olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Este versículo é tremendo. A mulher olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça. O que é que nós podemos tirar acerca deste versículo aqui? E isto podemos seguir várias linhas de pensamento. Mas muito rapidamente, eu não vou seguir várias linhas, vou só entrar numa, não sei, mas vou entrar nesta linha. De facto, passa por quê? Pelo ensino das mães às filhas de como devem cuidar de uma casa. Sabem qual é o pão da preguiça? É muitas mães hoje, muitas mães, eu digo mães, não estou a dizer filhas, mas muitas mães, muitas das vezes o orçamento de casa não chegar ao fim do mês, porque a vida é ir buscar pizzas e McDonald's. Porquê? Porque é o pão da preguiça, é mais fácil do que cozinhar arroz com carne ou arroz com feijão. É mais fácil ir ao McDonald's, é mais fácil. E as mães transmitem isso às filhas. E uma filha que vá formar um lar, uma família, em que não sabe fritar um ovo, é mais fácil, olha, vamos buscar um frango. Só que um frango custa quase 10 euros. Com 10 euros a gente compra muito arroz e compra pacotes de leite para sustentar dentro da casa. Cuidado, irmãs, isso é o pão da preguiça. Então nós temos que ensinar aos nossos filhos. As mães, cabe às mães. E quando eu falo as mães, também falo acerca das avós. Porque as avós às vezes têm a mania de fazer as coisas porque os netos não podem fazer, porque as netas não podem fazer. E mesmo há mães que não fazem, não deixam as filhas pegar num prato. Cuidado com isso, irmãs. Isso passa muito, muito pela mãe. E isso é a mulher ser edificadora. Cuidar pelo governo da casa. Então, cuidar do governo da casa passa por aí também. É saudável, sim senhora, ir ao McDonald's.
Eu vou às bifanas de vendas novas, os meus filhos vão ao McDonald's porque eles gostam de McDonald's. Mas é saudável, faz parte também do convívio, da família. Mas usar isso como sistema, podemos estar a entrar numa área muito perigosa. E cuidado com isso, irmãs. O governo da casa é algo fundamental. O versículo 20 de Provérbios, no capítulo 31 e no versículo 20, nós lemos assim: abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as suas mãos. Mulher edificadora é aquela mulher que se preocupa com os outros. Está atenta a quem passa necessidades, às vezes dentro da própria família, às vezes nos amigos, e isso vai transmitir também aos filhos esse lado de que de facto é o lado que o Senhor, e quando o Senhor Jesus Cristo veio aqui, ele veio de facto para os necessitados e para os aflitos. Vamos passar já à frente para o versículo 18, onde também nos diz assim, do capítulo 31 de Provérbios, do versículo 18, diz-nos assim: prova e vê que é boa a sua mercadoria, a sua lâmpada não se apaga de noite. É uma mulher de facto que se preocupa com o sustento da casa, ministrar o sustento da casa, não pôr o sustento lá dentro, mas ministrar o sustento da casa, preocupa-se com isso. É uma mãe, é uma mulher que sempre está pronta, seja para aquilo que der e vier. Se de facto passarem por situações menos boas, ela está lá para cuidar do lar, para que as coisas, para que não haja falta dentro do seu próprio lar. Irmãs, eu não vou continuar a falar acerca de outros pontos da mulher edificadora, mas estes dois pontos são fundamentais: adjuntora, auxiliadora, ajudadora, está tudo dentro do mesmo parâmetro, e edificadora. É muito importante a mulher ser edificadora. Vamos ver agora, então, de facto, a responsabilidade dos homens. E a responsabilidade dos homens é tremenda. Em Efésios, eu queria voltar outra vez ao capítulo 5 da carta aos Efésios, e nós vemos esta responsabilidade aqui muito patente e muito clara. A primeira que eu gostava de falar com os homens, com os maridos e com os esposos e os jovens também, que ainda não deram esse passo, a primeira responsabilidade que o Senhor quer de nós é a atitude. Essa é a primeira. Atitude porquê? Porque começa logo no princípio. Quando o Senhor nos diz assim, e eu queria ler convosco no capítulo 5 da carta aos Efésios, e no versículo 31, o Senhor diz assim: por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Serão dois numa carne, desculpem. Ou seja, a primeira atitude, de facto, é arranjar a casita. Alugada, comprada, seja aquilo que for, é arranjar a casa. Não é ir viver no quarto dos fundos com a esposa. É mais fácil, né? O pai e a mãe pagam a renda e eles vão lá para trás viver e se calhar até comem à pala dos pais. Isso não é atitude. Eu falo para os mais novos, para os jovens mais novos, principalmente os que namoram. Vocês que não durmam na sombra da bananeira e vocês tenham atitude. Porque eu acho que não há nenhuma mulher que goste de um homem frouxo, de um indivíduo que não tenha atitude, que tenha que ser ela a arranjar a casa, tenha que ser ela a cuidar das coisas. Porquê? Porque partem logo para um casamento, para uma vida que vão formar uma família com uma perna a coxear. Porquê? Porque não há atitude da parte do homem. A mulher gosta que um homem tenha atitude, que o homem tome iniciativa das coisas. E foi isso que o Senhor aqui está-nos a dizer. Nós vemos de facto que o Senhor, quando no Jardim do Éden, o Senhor não chamou a Eva quando as coisas correram mal. A quem é que o Senhor chamou? Foi a Adão. Disse: Adão, anda cá que a gente precisa conversar os dois. O que é que se passou? O Senhor não disse: Adão e Eva, venham cá os dois. Não, chamou Adão. Porquê? Porque a atitude de Adão era ter que ser o guardador do jardim. A atitude do homem, de facto, o homem tem que ter atitude. Nós vemos que cada vez mais a sociedade imprime o contrário. Eu para mim acho que é uma vergonha um casal, eu falando agora para os namorados, irem comer fora e a namorada é que pagar o jantar. Mas o que é isto? Ou seja, os rapazes é que têm que entrar ali com a massa, então. Mas tem que ser assim. Uma coisa,
Mas isto é assim, o problema é quando nós entramos nessa linha, depois vamos levar para o nosso casamento maus hábitos. Nós vemos que a primeira coisa que o homem tem que ter é a atitude. E nós vemos que a atitude depois passa por quê? Por nós no nosso próprio lar, dentro do nosso próprio lar, a mulher esperar de nós nas decisões. Precisamos de comprar um carro novo. Epá, ele vai tomar a atitude certa. Saber escolher qual é o carro. É muito triste quando o homem liga para a mãe e para o pai. Então, mas qual é o carro que eu vou comprar, mãe? Qual é a cor do carro que eu vou comprar? Não é o pai e a mãe que vão decidir qual é a cor do carro que vão comprar. Ele é que tem que tomar a atitude certa. Os homens têm que ter atitude. É isso que o Senhor quer. O Senhor várias vezes na sua palavra, e nós vemos vários exemplos, que o Senhor esperou atitude. Nós vemos jovens muito novos, como Daniel. Daniel tomou a atitude certa, ele tomou a atitude de não se deixar contaminar com as coisas do rei. Ele é que tomou essa atitude. Ninguém veio ter com ele e dizer, olha, tu agora não podes, cuidado, mas não podes fazer isso. Não, ele tomou essa atitude. David, e eram jovens, David tomou a atitude de quê? Enfrentar Golias. Foram os irmãos que disseram, olha, anda cá, tu vais hoje, estás a ver aquele indivíduo aí, a gente não aguenta com ele, tu é que vais lá. Não, ele é que chegou lá e disse, não, eu tomo a atitude de... A atitude tem que ser nossa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, devemos amar de facto as nossas esposas. Queria ler convosco no capítulo 5, a mesma, e versículo 25 de Efésios. Diz-nos assim, vós maridos amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. De facto, isso é uma das responsabilidades e é uma atitude que o Senhor requer de cada um de nós. Muitas das vezes, nós, homens, pensamos que o amar é um sentimento. Que, olha, agora já não tenho esse sentimento. Sentimento era... No princípio, a gente tinha esse sentimento. Olha, mas depois acabou. O amar não é um sentimento. É uma decisão. Assim como nós tomamos a decisão de seguir a Cristo, assim como nós tomamos a decisão de abrir a palavra do Senhor todos os dias e estudar e sermos tementes ao Senhor, é uma decisão nossa. Se nós estivermos à espera de sentir o desejo de fazer isto ou fazer aquilo, sentir, eu agora tenho que esperar este sentimento cresça dentro de mim. Eu vou esperar que o sentimento de ir trabalhar cresça. Então, se calhar é melhor a gente... às vezes apetece ficar em casa. Mas nós temos de tomar essa decisão. O amar as nossas esposas é uma decisão que nós temos que tomar. Temos que tomar essa decisão e temos que cuidar. Temos que regar. Os homens têm que ter esse cuidado. É muito importante uma mulher sentir-se amada. Não é tão bom nós sabermos que o Senhor Jesus Cristo morreu por nós? Não é tão bom nós sabermos que, de facto, que a palavra de Deus nos diz que Ele entregou-se por cada um de nós? Fazemos parte da igreja. E o Senhor compara, de facto, o esposo a Cristo. É uma responsabilidade muito grande, irmãos. Muito mais, é uma responsabilidade maior do que propriamente para as irmãs, para as esposas. O decidir amar, o decidir... foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez. Ele decidiu entregar-se Ele próprio por amor à igreja, a cada um de nós. Seguindo rapidamente para o terceiro ponto, que é a liderança. E aí é que muitas das vezes, e ainda mais hoje, eu cada vez mais vejo indivíduos que a mulher é que toma a liderança da situação. Eu uma vez ia ali nas bombas, ao pé de Pai Pires, nas bombas da Galp, eu fiquei impressionado com aquela atitude daquele indivíduo. A mulher saiu do carro, foi encher os pneus do carro e o indivíduo ficou sentado no banco do carro à espera que ela acabasse de encher os pneus do carro. Ela é que tomou a liderança ali na situação. A Wanda depois disse, se calhar o indivíduo é paralítico. E eu pedi perdão a Deus, porque se calhar até era, mas é assim, mas irmãos, isto é sério, porque se calhar, que o Senhor me perdoe se eu pequei ou pensar mal, mas hoje em dia nós vemos isso assim. Nós hoje em dia vemos a mulher com os sacos, carregadas com os sacos, e eles vão a falar no telemóvel. Isso não é ser líder. Ainda ontem eu ouvia, de facto, a liderança e dentro do nosso lar, e estamos a falar agora dentro da família, a liderança é muito importante. A liderança é algo de que, se o Senhor nos levar ao líder da casa, nós temos que deixar um legado. Se nós não formos líderes dentro dos nossos lares,
nós não vamos deixar esse legado a ninguém. Os nossos filhos não vão ter uma referência. É importante nós deixarmos esse legado aos nossos filhos, porque eles vão formar a família deles. E o ser líder não é ser mandão. O ser líder não é chegar a casa, calçar as pantufas, e acabou. Hoje o Senhor diz que eu tenho que ser líder, então eu é que... O ser líder é ser um exemplo em tudo. O Senhor Jesus Cristo foi o maior líder de todos os tempos. Se Ele diz que nós temos que agir como Ele agiu, então vamos ver como é que o Senhor Jesus Cristo agiu. Vamos estudar a palavra. Isso é ser temente ao Senhor. Vamos ver como é que Ele fez. Muitas das vezes, certamente Ele estaria cansado, extenuado. Mas Ele nunca deixou de ouvir ninguém. Será que nós muitas das vezes não deixamos de ouvir os nossos filhos só porque se calhar queremos ver um programa mais interessante na televisão e dizemos aos nossos filhos, olha, cala, depois a gente fala nisso? Será que muitas das vezes as nossas esposas não querem falar connosco e nós viramos costas porque, hoje estou cansado, amanhã a gente fala no assunto? O Senhor Jesus Cristo nunca virou as costas a ninguém. E nós dentro do nosso próprio lar não o podemos fazer. Porque essa responsabilidade é nossa. A responsabilidade da liderança passa por isso. Passa por nós sermos um exemplo em tudo. Passa por, acima de tudo, dentro da liderança, nós pensarmos que muitas das vezes, não é aquilo que nós dizemos, mas é aquilo que nós fazemos que vai mexer com os nossos filhos. A maior parte das vezes. Alguém uma vez disse que, de facto, nós atuamos para os nossos filhos. Nós estamos num palco onde estamos a representar para os nossos filhos. Os nossos filhos estão sentados e estão a ver as nossas atitudes dentro do nosso lar. A falta de liderança dos homens, principalmente ainda hoje, o aumento da homossexualidade parte também pela falta de liderança dos homens. Porquê? Porque são elas que tomam as calças dentro de casa. Então eles não têm referências dentro de um lar. Os rapazes crescem a ver a mãe mandar, a ver a mãe tomar as decisões, a ver a mãe a fazer... E os pais são totalmente ausentes. Porquê? É melhor, é mais confortável. Olha, ela que faça, ela não... pronto, olha, faz como tu quiseres. Não tem nada a ver com isso. Cuidado, irmãos. E nunca pensemos, se o Senhor Jesus Cristo diz-nos isso, o Senhor deu-nos esse exemplo e o Senhor mostra-nos através da palavra dele que é possível, então vamos dobrar os joelhos e vamos tentar alterar as coisas. De facto, as coisas não estão bem. E se estiverem bem, temos de ter cuidado, irmãos. Porque não é fácil. Agora, a liderança é algo muito importante. Para qualquer situação é preciso haver um líder. Nós vemos em todas as áreas. Vemos que, de facto, quer na área de verdadeiramente das empresas, quer na área do exército, tem que haver um líder. Tem que haver alguém que toma a liderança, que traça os planos. Não é dizer, não vamos infantilizar aqui as coisas e dizer que a mulher não tem que tomar... Não, vamos nos sentar com a nossa esposa e vamos decidir, vamos orar acerca desse assunto, mas se calhar era melhor fazermos assim. E às vezes até podemos mudar de opinião. Mas a liderança tem que sempre partir de nós. Sempre. E se nós cometermos um erro na nossa liderança, a responsabilidade vai nos ser pedida a nós. Como foi pedida a Adão. Passando para o quarto, nós temos que suprir as necessidades do nosso lar. O homem tem que ser supridor. Ou seja, ele tem que ser ele o sustento do lar. Nunca jamais um líder espera que o adjunto é que vá tomar as decisões, é que vá fazer com que a logística venha da parte dele. O Senhor Jesus Cristo mostrou-nos isso. O suprimento do lar tem que passar pelo esposo, pelo homem. Tanto materialmente como espiritualmente. Vemos em Efésios 5, capítulo 5 e no versículo 29, o Senhor diz-nos assim: porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Ou seja, temos que ser supridores, nós temos que sustentar o nosso próprio lar. Temos que fazer por isso. Esse é o papel fundamental. Porque se as coisas começam a funcionar ao contrário,
deixa de haver, da nossa própria parte, intencionalmente, deixa de haver autoridade. E isso é grave. Temos que ter sempre noção de que é isso que o Senhor espera de nós. Claro que hoje em dia, devido às dificuldades que nós enfrentamos, a esposa também tem que trabalhar, o marido trabalha, tudo bem. Mas nós temos que, acima de tudo, assegurar para que, em qualquer eventualidade, nós é que temos que suprir essas necessidades. Não vamos esperar isso, nem vamos pôr essa carga em cima das nossas esposas. Temos que ser nós. Esse tem que ser o nosso sentimento. Vou partir já para o quinto ponto, em que de facto o homem tem que ser disciplinador dentro do lar. O esposo, ele tem que usar tem que usar com muita sabedoria esse ponto que de facto é importante, em que ele é que tem que corrigir dentro do lar os filhos. Ele é que tem que tomar essa liderança da correção, juntamente com a esposa, tudo bem, mas isso parte do homem. O Senhor requer isso. Nós vemos que de facto que o profeta Eli, o Senhor não foi pedir responsabilidades à esposa. O Senhor, através de Samuel, o Senhor falou, eu queria ler com vocês, 1 Samuel, é muito rápido. 1 Samuel, no capítulo 3 e no versículo 13, diz assim o Senhor. O Senhor estava a falar com Samuel e ele diz assim: porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Ou seja, Eli nessa área, ele falhou. Ou seja, ele não repreendeu os filhos. E o Senhor castigou severamente acerca dessa situação, por essa falha dele. Tinha que ser ele a repreender os filhos. O Senhor aqui não diz, o Eli e a esposa. Ele aqui está a falar, o Eli. Ele está a chamar a responsabilidade o homem. Hoje em dia temos que ter muito cuidado com isso. Nós não podemos deixar essa carga só em cima das esposas. Essa parte passa por nós. Muitas das vezes não é fácil. Eu falo por mim, não é fácil a gente tomar essa parte de repreender os nossos filhos ou castigá-los mesmo. Não é fácil para ninguém, acredito. Mas tem que passar por aí. O Senhor Jesus Cristo nunca andou às voltas. Ele foi sempre muito direto. E quando foi preciso repreender, ele repreendeu. E ainda hoje nós somos repreendidos. A igreja é repreendida e nós vemos de facto, através da sua palavra, que o apóstolo Paulo muitas das vezes repreendeu a igreja por não andar bem. E vemos que tem que ser assim. Vou passar agora para o 6º ponto. Nós devemos de facto dar valor às nossas esposas. Devemos olhar para elas e elogiá-las. É importante que isso se faça assim. Se nós queremos de facto regar o nosso lar e para que de facto as coisas funcionem, é preciso elogiar as nossas esposas. É preciso nós cuidarmos delas. Queria ler convosco 1 de Pedro, no capítulo 3. E no versículo 7. 1 Pedro, no capítulo 3 e no versículo 7, o Senhor diz-nos assim: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Ou seja, o apóstolo aqui diz-nos claramente que devemos dar honra às nossas mulheres. Ou seja, devemos elogiar as nossas mulheres, devemos dar valor, como a semana passada nós falamos um pouco, de facto que os gregos diziam que honra significa algo de muito valor e a desonra algo que é como se fosse o vapor. De facto, se a honra é algo com muito valor, as nossas esposas têm valor. Então vamos elogiar. Muitas das vezes é quase como um preconceito de nós pensarmos que elogiar as nossas esposas é um ato de fraqueza. Não é, meus queridos irmãos, é nós regarmos o nosso casamento. Então tem que ser assim, porque é isso que o Senhor nos diz. Devemos honrar as nossas esposas, então vamos fazê-lo. É uma das nossas obrigações, vamos fazer isso. E por último, queria falar com vocês acerca
a responsabilidade tremenda que o homem tem de levar a família à salvação. Pais, cuidado. Nós temos que ter a atitude certa de pegar e cuidar do nosso lar, cuidar dos nossos filhos. Fazer com que eles temam o Senhor, para que possam no futuro ter lares saudáveis. Temos que levar os nossos filhos à salvação. Essa é a nossa responsabilidade. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez. Então nós temos que ser imitadores do Senhor Jesus Cristo, porque Ele compara de facto o esposo a Cristo. Então, se Ele se deu a si mesmo para salvar a igreja, ou seja, para nós hoje estarmos aqui a louvar o seu nome, a falarmos dele e com a certeza da salvação, de sabermos que se partirmos hoje para o Senhor, vamos estar com Ele eternamente. Ele teve que se entregar a Ele próprio para poder com que tenhamos esse privilégio, o maior privilégio de todos os tempos, a salvação. Então essa é a nossa responsabilidade. Cuidado, irmãos. Os nossos filhos precisam de orientação. Não deixem que seja a internet orientar os vossos filhos. Não deixem que seja a televisão, não deixem que sejam os bonecos animados que aparecem na televisão a orientar os vossos filhos. Muitas das vezes caímos no erro de pensar que o nosso filho em casa está altamente seguro. E é preferível então, deixem-no à vontade em casa, ele está no computador, está bem. Não está lá fora, não está a subir uma árvore, não se está a aleijar, está-se bem. Está-se a envenenar mais do que propriamente se ele estivesse lá fora a jogar a bola, a brincar com os outros. Lá dentro está-se a envenenar, está-se a minar, está a contaminar o coração dele com coisas altamente prejudiciais. Que muitas das vezes, como nós vimos a semana passada, vão levar a alma dele ao inferno. E é muito grave se de facto nós, como homens, como esposos dentro do nosso lar, deixarmos que isso aconteça. Vai-nos ser pedida essa responsabilidade. Temos que ter plena noção de que esse ponto é fundamental. Eu deixei esse ponto para o último, mas acho quase que punha esse ponto em primeiro lugar. Trocava e invertia as coisas. Porque de facto é primordial que nós possamos ter a noção de que, como líderes, um líder leva todo o grupo a um sítio. Comanda esse grupo para algo. Toma decisões para fazer isto, para fazer aquilo. Se de facto nós fizermos isso, vamos colher bons frutos. A nossa responsabilidade é essa. E o Senhor, se de facto fazermos isso, os nossos filhos vão fazer as escolhas deles. Mas cabe-nos a nós fazer aquilo que o Senhor diz. Quando eles fizerem as escolhas deles, isso aí, e se fizerem escolhas más, nós temos a nossa consciência tranquila. O Senhor também fez aquilo que, tremendo, entregou-se na cruz por cada um de nós. Mas nós é que vamos fazer as nossas escolhas. Assim vai acontecer com os nossos filhos. Mas Ele fez. Está feito. Está ali a nosso dispor. Cabe aceitar ou não. Os nossos filhos também vão passar por isso. Cabe os nossos filhos aceitarem o caminho que, de facto, aquilo que lhes fomos preparando para o caminho, ou não. Se eles não aceitarem, a responsabilidade é deles. Mas a nossa responsabilidade é essa. Então, que cada um de nós possa ter essa noção. Tanto da parte do esposo, como da parte das esposas, que de facto nós tenhamos noção de qual é o nosso papel dentro do lar, dentro da família. Isso é muito importante. E, primeiro, nunca se esqueçam, a chave fundamental não é algo que uma psicóloga disse porque vocês têm que fazer. Não, a chave fundamental é temer ao Senhor. Essa é a chave fundamental. Temendo ao Senhor, nós vamos adquirir sabedoria e conhecimento. E isso adquire-se através da palavra do Senhor. Não é ler a TV+, nem a revista Mulher, que vamos adquirir esses conhecimentos. O conhecimento vamos adquirir através da palavra do Senhor. Há muitas teorias por aí fora. Muitas teorias acerca de como é que se lidou com filhos, de como é que é o segredo para o seu relacionamento dar certo. Há muita teoria. Não passam teorias. Aquilo que é correto e aquilo que é certo é aquilo que a palavra do Senhor nos diz. E se o Senhor nos diz que a sabedoria e o conhecimento vêm através do ouvir, então vamos fazer isso. Que o Senhor nos possa dar sabedoria.